Ou você aí está querendo montar uma carteira de dividendos e juros mensais? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre dividendos e juros mensais. Como montar uma carteira de investimentos pensando ali lá no longo prazo em você ter uma renda passiva com dividendos e juros mensais caindo na sua conta. Então, vou dar alguns exemplos de investimentos em que você pode fazer pensando a longo prazo para lá na frente receber uma renda passiva. Então, bora lá, pessoal. Então, antes de começar a falar sobre quais investimentos você pode ter para sua carteira de investimentos de dividendos e juros mensais, antes vamos entender como é que funciona uma carteira em que você irá ter uma renda passiva. Então, algumas pessoas têm um pensamento de longo prazo, o que é muito bom. Então ela está lá pensando daqui 15, 20, 30 anos, 40 anos em ter uma carteira em que quando ela se aposentar, vai lá ter juros caindo todo mês, dividendos, cupom, em que irá cair periodicamente. Pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, mas com essa renda passiva, ela consegue lá sobreviver, pagar as contas e se aposentar com tranquilidade. Então, quando eles fazem essa carteira de investimentos, tem alguns investimentos que são mais dedicados com esse objetivo. Então, vamos entrar um pouquinho em cada um deles, ok? Começando com o primeiro, temos fundos imobiliários. Então, FII. Há algum tempo atrás, estava muito na moda, muitas pessoas falando sobre fundo imobiliário. No entanto, com a alta da taxa de juros, fundo imobiliário acabou ficando um pouquinho de lado nos investidores. Por quê? Taxa de juros alta, muito mais fácil você ir para a renda fixa e ter um rendimento ali de acordo com a taxa Selic ou até mais, dependendo dos investimentos, tá? Mas para quem tem um perfil arrojado, tem um objetivo de longo prazo, consegue aguentar a questão do risco de mercado, em que é a variação no valor do ativo, ele cabe muito bem na sua carteira de investimentos, ok? O FI, fundos imobiliários, ele fica ali como se fosse um imóvel, certo? Só que na forma de papéis. Então, você está sendo cotista de um fundo em que ele tem investimentos atrelados a imóveis ou realmente tem imóveis na sua carteira. Tá? É uma ótima forma de você receber rendimentos mensais caindo na sua conta, ok? Então, primeiro deles, fundo imobiliário. Segundo investimento que você pode utilizar para compor sua carteira de dividendos ou renda passiva, temos ações. Sim, ações. Temos determinadas ações aí que são focadas em entregar dividendos. Então são empresas já estão com um crescimento ali consistente, já tem uma maturidade no mercado e aí o foco dele não é mais crescer, se reinvestir todo o seu lucro para si mesmo e crescer mais ainda. Não. É um foco de entregar dividendos, lucros para o acionista. Então, temos alguns exemplos, Taesa, Engie, temos BBAS, que é o Banco do Brasil, BB Seguridade, temos diversas empresas aí que têm um foco de entregar dividendos, tá? Mas, lembrando, antes de você pensar em entrar em ações, verifique muito bem o seu perfil de investidor, se é adequado, se você aguenta a pancada do mercado, que querendo ou não, agora, com a alta de taxa de juros, muitas ações caíram, estão em queda, o B3 está estagnado, então pense muito bem, veja seu perfil, veja se você aguenta ter um investimento a longo prazo para carregar aí longos anos, tá? Então, primeira coisa, perfil de investidor, se você vai aguentar as pancadas, seus objetivos, se é a longo prazo e o principal, conhecimento. Você sabe como funciona uma ação?
já sabe, já estudou sobre isso, então isso é muito importante. Antes de pensar em entrar em ações, estude, veja o que é uma ação, como funciona, o que é fundamento de uma empresa, vai estudar antes de pensar nisso, ok? Beleza? Indo um pouquinho para renda fixa, investimentos um pouquinho mais seguros, temos debentures e títulos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDB, LCI, CRI, CRA, diversos outros aí, em que tem investimentos na renda fixa, em que tem uma entrega ali de juros periódicos, cupons, no caso. Pode ser juros mensal, dependendo do título, semestral e anual também temos. Então é uma excelente forma para você que está buscando um porto seguro, está buscando uma carteira mais conservadora. Temos sim opções de renda fixa e debentures que você pode investir, ok? Focando a longo prazo e recebendo juros. Só que lembrando, eu comentei debentures também cai numa questão que, por mais que seja renda fixa, veja o seu perfil de investidor, ok? Veja se é adequado. Se você tiver um perfil muito conservador, esqueça debentures, porque debentures não conta com FGC e se a empresa te der um calote, esquece. Você talvez tenha algumas garantias, mas vai ficar por último da fila. Então, tome muito cuidado antes de ir por esse caminho. Estude também sobre a empresa a qual você irá emprestar dinheiro, beleza? Mas tem opções mais seguras, como CDB, LCI, LCA, título do Tesouro Direto, como Tesouro IPCA, um tesouro pré-fixado com entrega de juros semestrais, ok? Então, renda fixa também, uma excelente forma para ter. E com tanta dica valiosa, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E também você aí, está querendo montar uma carteira de investimentos com renda passiva e juros mensais, mas não sabe como começar? Precisa de ajuda de um especialista? Perfeito, então aqui estou eu. No Mura, nós fazemos essa consultoria de investimentos. Então, montamos carteiras de investimentos de acordo com seu perfil, com seus objetivos, suas necessidades, seus sonhos e também com seu conhecimento, ok? Então, aproveitem. Se interessou? Perfeito. Clica no link aqui embaixo. Primeira sessão gratuita comigo mesmo, a qual essa sessão serve para você entender como funciona essa consultoria e também para entender as suas necessidades. Então, aproveitem. Continuando aqui, temos também uma opção um pouco controversa, em que vai depender muito do perfil do investidor e também do seu objetivo. Temos previdência privada. Então, essa opção de previdência privada serve também uma questão de sucessão, em que você consegue aí evitar impostos. Se for um PGBL, consegue ali diminuir um pouco e jogar lá na frente. Também serve também para fugir dos impostos para uma sucessão, tá? Então depende muito do objetivo, ok? Se a pessoa investir em previdência apenas pensando em receber aportes, receber juros lá na frente, então aí vai depender muito da vontade da pessoa querer ter previdência. Normalmente, previdência a gente foca mais na questão de sucessão, ok? Quando a gente fala lá na frente para uma aposentadoria, temos opções melhores, com certeza. Mas, dependendo do perfil da pessoa ou dos gostos dela, pode se encaixar aí uma previdência privada, tá? E também temos imóveis, sim. Saindo um pouco de fundos imobiliários, temos imóveis físicos. É uma opção também de você ter uma renda passiva. No entanto, claro, você precisa ter maior quantidade de dinheiro para comprar imóveis e também tempo. Precisa ter tempo para fazer a administração. Você pode até deixar para uma corretora de imóveis fazer esse serviço, mas irá pagar taxas, tá? Então, tem que colocar na balança. Se não tem tempo, pode ir para a corretora de imóveis. Se tem tempo, você mesmo pode estudar sobre isso, ver como é que faz a gestão de imóveis e receber esses rendimentos, os aluguéis no caso. Mas pense bem em imóveis, tá? Querendo ou não, exige estudo também. Querendo ou não, você vai precisar ver localização,
se está numa boa localização, a questão de valorização do local, qual é o potencial de valorização, muito importante ver isso também. A questão também de trabalho, vai ter bastante trabalho. Assim como qualquer outro ativo em que você vai precisar acompanhar e estudar, o imóvel também não vai fugir disso, ok? E também tem que ficar bastante de olho na questão da inflação. Querendo ou não, um rendimento do aluguel, ela fica ali em torno de 0,4%, 0,55%, 0,6% do valor do imóvel. Então não foge muito disso. E você tem que acompanhar por causa da inflação, tá? Muitas vezes pode ser que perca o poder de compra, mas aí é que entra o caso. Se é um aluguel com um valor baixo, tem que ver a questão de valorização do imóvel. Qual é o potencial de valorização desse imóvel? Mas também, uma excelente forma ali, muita gente tem essa cultura de investir em imóveis e ter uma renda passiva. É uma renda passiva? É as melhores? Não, mas ainda assim conta como uma forma de ter uma renda passiva. E qual é uma boa estratégia para montar essa sua carteira de renda passiva? Então, a melhor estratégia é a diversificação. Então, você ter bons ativos, bem diversificados em diversos setores, ok? Claro, vai depender de perfil a perfil, precisa analisar isso antes, ok? Mas, dependendo do seu perfil, você consegue fazer uma boa diversificação. Por exemplo, tem um perfil arrojado, pensando a longo prazo, você pode aí ter um percentual de ações, um outro percentual de fundos imobiliários, um percentual ali mínimo de previdência privada, outro em renda fixa, pensando a longo prazo. Então, tem essa estratégia, mas lembrando, a diversificação é a mais importante nesse momento que você está construindo sua carteira, beleza, pessoal? Então, essa é uma dica valiosa, diversificação. E com tantas dicas boas, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? O que acharam desse vídeo? Surgiu dúvidas? Perfeito, comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria, em ter um especialista te ajudando a montar uma carteira de dividendos e juros mensais? Perfeito. Clica no link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo para marcar a primeira sessão gratuita para você entender como funciona a consultoria e também para entender as suas necessidades e objetivos. Então aproveitem, beleza, pessoal? Valeu!